Oi, Robson, tudo bem? Você tem como carregar isso aqui pra mim bem rapidinho? Oi, tudo bem? Não, pode deixar que eu carrego, tranquilo, pode me dar aqui. Ah, muito obrigado. Pode deixar que eu vou carregar comigo, pode deixar. Aí, mano, Robson, tem como carregar isso aqui pra mim bem rapidão, mano? Daí, mano, beleza? Sim, eu tenho uma mão livre, dá pra levar sim. Ah, tem como? Bah, valeu aí, mano. Pronto, tranquilo. Vamos lá então. E aí, Robson, tudo bem? Deixa eu te pedir, eu tenho aqui uma coisa, deixa eu mostrar. Ó. É bem tranquilo aqui, é bem pequenininho, tá? Não sei se você tem como me ajudar, cara. Bah, cara, eu tô com as duas mãos cheias, tem minha mochila aqui atrás ainda. Me desculpa, mas eu infelizmente não vou poder te ajudar, cara. Ah, cara, mas como é que tu me faz uma coisa dessas? Tem que ajudar as pessoas, não pode ficar dizendo não assim pras pessoas, cara. Tem que ajudar o próximo, meu. Bah, não pensava que tu era assim, cara. Tu tá dizendo não pra mim. Sério, pra mim tu tá dizendo não. Nossa, cara. Não, eu sei, eu tô ciente que tem que ajudar as pessoas, mas eu tô ajudando duas pessoas, carregando coisas pra elas, além de carregar a minha mochila, sabe? Então é complicado e meu Deus, tem um cara que tá dormindo e o outro tá bebendo alguma coisa e dançando sem música, eu tô carregando coisas pra eles. Não, cada um carrega o seu negócio de agora em diante, tá? Eu tenho a minha mochila, me desculpa, mas cada um carrega o seu, tá bem? Tá tudo tranquilo? Isso aqui é a minha mochila, eu carrego o que é meu, você carrega o que é seu, tá bem? Vai dizer que esse tipo de coisa não acontece na vida, né? E o problema é que quando a gente é muito novinho, né, a gente é muito jovem, tanto quando a gente é adolescente, quando ainda a gente está começando a virar adulto, a gente não sabe muitas vezes dizer não para as pessoas, né? Porque a gente não quer magoar as pessoas, a gente quer na verdade demonstrar um senso de responsabilidade, né, de confiabilidade, né? Então a gente quer abraçar várias coisas, vários compromissos, né? Quando a gente é novo, né? Mas depois a gente percebe que às vezes a gente carrega o fardo dos outros, né? Sem ter um motivo necessário, né? Porque não é um fardo que eu tenho que carregar realmente, né? Mas enfim, no vídeo de hoje, o vídeo de hoje é baseado em fatos reais da vida de Robson Dornelles, tá? Porque hoje eu vou contar uma questão que aconteceu na minha vida, tá? Que depois vocês vão entender o porquê dessa sketch de eu ter contado no início, tá? Mas então vamos lá. Quando eu era mais novo, para quem não sabe, eu sou católico, tá? Desde que eu me conheço por gente, eu sou católico e não vejo a minha vida sem eu ser católico. Então eu gosto muito de participar da igreja católica, eu gosto bastante de participar de missas, gosto de assumir vários compromissos na igreja, né? Porque eu sinto vontade, realmente, eu sinto que esse é o meu chamado, né, para minha vida. Mas quando eu era adolescente, eu conheci um movimento da Igreja Católica chamado Renovação Carismática. Uh, Como vários outros movimentos, ele é um movimento que está em comunhão com a Igreja Católica, né? Então ele é um aprofundamento, vamos assim dizer, né? Dos ensinamentos, né, que a gente acaba aprendendo na missa, né? E que, enfim, existem no catecismo e tá, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes, né? Porque não é um vídeo católico esse aqui, né? Mas enfim, eu já falei várias vezes a palavra enfim. Então, quando eu era adolescente, né, eu conheci a Renovação Carismática Católica e eu comecei a participar dos grupos de oração, né, que são os encontros, no caso, realizados por esse movimento. Eu comecei a participar dos grupos de oração, na época também eu comecei a tocar na igreja, e depois de um tempinho participando do grupo, foi, tipo, pedido para mim, né, se eu não queria participar do grupo, tocando no grupo, né, no Ministério de Música do grupo. E como adolescente, né, não tem muita coisa para fazer, não tem muita responsabilidade, né? A minha única responsabilidade era estudar, né? Não tinha muita coisa para fazer dentro de casa, muita responsabilidade dentro de casa não tinha ainda direito. Então eu olhei para aquela oportunidade e pensei, bah, por que não aceitar, né? Gosto tanto, né, de trabalhar dentro da igreja, né? Então por que não aceitar mais isso, né? Beleza, aceitei. Comecei a tocar no grupo de oração. Depois de um tempo tocando no grupo de oração, eu comecei a tocar em âmbito de diocese, no movimento da renovação carismática. Então, eu ia para outras cidades participar de alguns eventos da renovação. A minha responsabilidade na renovação carismática ela foi aumentando, né, conforme o tempo foi passando, né, conforme eu fui aceitando novas coisas que foram incumbidas. Ó, a palavra chique. Novas coisas que foram incumbidas a mim, novas responsabilidades, as pessoas me pediam e eu aceitava tranquilo, porque, como eu disse, eu não tinha muito o que fazer da vida na época, né? Então eu às vezes passava um fim de semana fora de casa, às vezes eu passava uma semana fora de casa e não tinha problema, porque como eu só tinha que estudar, né? E se eu não precisava estudar, então eu estava livre. O resto da minha vida era livre, né? Então eu podia aceitar de boa esses compromissos. O tempo foi se passando, eu comecei a assumir mais coisas na renovação carismática, comecei a ajudar às vezes em outros grupos de oração, não só no que eu tocava toda semana, né?
eu comecei também a conduzir alguns momentos de oração, a conduzir as animações, enfim, eu fui, para quem não é católico, talvez não está entendendo o assunto, eu fui adquirindo novas responsabilidades dentro desse movimento que é chamado Renovação Carismática. Com isso, como eu disse, o tempo foi passando e eu fui envelhecendo. Eu passei da fase de adolescência, que eu só tinha que me preocupar com os meus estudos, para a fase adulta, para o início da fase adulta, onde eu comecei a fazer faculdade, eu fiz 1 ano de faculdade de Direito, eu tinha que trabalhar, então eu tinha que trabalhar todo dia, né? Tinha que trabalhar de manhã e de tarde, né? Eu tinha que, aos poucos, começar a me habituar a ter responsabilidades dentro de casa, então ajudar com as pessoas aqui dentro de casa, né? Fazer algumas coisas, né? Tive que realmente me tornar adulto, né? Na minha vida pessoal. E algumas coisas na minha vida começaram a entrar em conflito, assim, sabe? Porque eu tinha, de um lado, os compromissos normais da igreja, né? Como missas e tudo mais que eu tocava e que eu permaneço tocando, que eu gosto muito de fazer, que é o que eu mais gosto de fazer na igreja. Eu tinha também, ainda em âmbito de igreja, a renovação carismática, os compromissos, todas as responsabilidades, as coisas que eu tinha para fazer nisso. E tinha a minha vida pessoal, a minha família, o meu trabalho, os meus planos para o futuro. E daí então começou, como eu disse, a entrar um pouco de conflito, assim, sabe? Porque, não sei se você sabe, mas o dia tem 24 horas, né? E a gente precisa de pelo menos umas 8 horas de sono, né? Então fica menos tempo ainda para a gente conseguir fazer as nossas coisas durante o dia, né? Então eu tive que pôr meio que numa balança, assim, as coisas, qual que eram as minhas prioridades naquele momento para minha vida. E então eu fiquei pensando, tá, eu tenho que trabalhar, né? Eu sou adulto, eu tenho que trabalhar. Então isso é uma prioridade na minha vida. Na época, eu hoje em dia não estudo mais, enfim, mas na época uma prioridade também era o estudo. Beleza. A minha família é uma prioridade, né? Lógico que Deus vem em primeiro lugar, mas a família vem logo atrás de Deus, né? Porque se eu não tiver um bom convívio com a minha família, se eu não tiver uma boa relação com a minha família, de que adianta eu ir servir na igreja e dentro de casa, quando eu chego, tá um lixo, sabe? Não adianta. Então, a coisa que eu mais gostava de fazer, e permaneço gostando mais de fazer na igreja, como eu disse, é tocar nas missas. Uma grande prioridade também. Então, o que meio que estava, assim, não digo sobrando, mas o que meio que estava me impedindo de fazer algumas escolhas novas na minha vida era a renovação carismática, né? Não que seja uma coisa ruim, né? Porque, assim, foram momentos muito legais na minha vida, sabe? Eu conheci muita gente legal, muita gente querida, muita gente que me ensinou muita coisa. Por conta da renovação, eu aprendi muito mais aprofundado algumas coisas da igreja, sabe? Eu tive uma maturidade de fé muito grande por conta da renovação, né? Muitos aprendizados, muito ensinamento que eu recebi ali. Mas, basicamente, tinha acabado aquela fase da minha vida, que esse é o título do vídeo, né? E então, a partir daí, eu percebi que realmente a nossa vida é feita de fases, como é o título do vídeo, né? E então eu tive que, como eu disse, pesar ali numa balança para ver aquilo que a minha fase atual da minha vida estava querendo me oportunizar, né? As novas coisas, novas responsabilidades que a vida estava me trazendo. E eu tinha que basicamente decidir se eu queria ou não queria assumir novas responsabilidades, se deixar algumas coisas para trás e seguir com uma nova fase da minha vida. E daí ali eu vi que eu tinha que talvez dizer um não para alguma coisa da minha vida, né? Alguma coisa que ficaria para o passado, e tinha que dizer um sim para uma coisa que iria vir no presente, né? No futuro, enfim, para minha vida. E como eu disse no início do vídeo, né? Às vezes a gente tem que aprender a dizer não, né? É difícil quando a gente é mais novo, né? Porque a gente não quer fazer com que as pessoas pensem que a gente está menosprezando o que elas estão pedindo, né? A gente às vezes não quer decepcionar as pessoas, né? Dizendo um não. Mas às vezes é necessário, a gente tem que aprender a dizer não na nossa vida, né? Então eu por muito, muito, muito tempo, muitas semanas pensando e analisando as coisas da minha vida, eu realmente percebi que eu tinha que deixar essa questão da minha vida, né, para o passado e acolher coisas novas para o meu futuro, né? Então eu lembro que na época, quando eu cheguei para a coordenadora atual do grupo, naquela época, né, eu cheguei e eu disse que eu não iria mais participar do grupo de ação e tudo mais, né? E foi uma decisão difícil para mim, porque eu não estava acostumado a dizer não, sabe? Mas dali em diante eu percebi que é importante a gente dizer não, sabe? Porque, que nem no início do vídeo eu fiz naquela sketch, isso é uma coisa que eu estava pensando até hoje de manhã, nem todas as missões são para todos os missionários. A gente não tem que querer acolher tudo pra gente. Nem tudo é pra gente acolher. Nem tudo é uma responsabilidade, nem tudo é um fardo que a gente tem a condição de levar.
que a gente tenha a condição de ter um compromisso. E também a gente tem que entender que nem todos os compromissos que a gente toma na nossa vida são compromissos para a nossa vida inteira, sabe? Como eu disse, tem alguns compromissos que fazem parte de algumas fases da nossa vida. Lógico, existem compromissos que a gente assume para a nossa vida, como compromissos, por exemplo, em âmbito de igreja católica, né? Compromissos de sacramento, né? Quando você é batizado e depois você confirma o seu batismo na crisma, você confirma isso para a sua vida inteira. Quando você decide a sua vocação, seja ela de matrimônio, seja ela uma vocação religiosa, é uma escolha para a sua vida, né? Mas quando você decide, eu vou estudar tal coisa, né? Isso não significa que você tem que estudar isso a sua vida inteira, que isso é uma escolha para a sua vida. Não, é uma escolha que naquele momento você teve a vontade de fazer. E daí também tem um outro ponto. A gente tem que ter vontade de escolher aquilo. A gente não pode escolher, a gente não pode dizer sim e não pode dizer não simplesmente por uma pressão que uma pessoa está fazendo por nós, né? Porque às vezes as pessoas fazem pressão em nós, né? Tem gente às vezes até que põe o nome de Deus no meio dessas pressões que fazem, né? Dizendo que se você não fizer tal coisa, você vai estar dizendo não para Deus. Mas Deus não vai incumbir um fardo, né? Uma responsabilidade, um compromisso que você não queira assumir e que você não tenha a condição de assumir, sabe? Então, como eu disse, fases da nossa vida. E a gente tem que aprender a dizer não para algumas coisas para a gente aprender e começar a viver uma nova fase da nossa vida, né? E a gente tem que entender que a nossa vida é feita de fases. Nem todos os nossos compromissos, nem todas as nossas responsabilidades são para a nossa vida inteira, tá? Algumas coisas fazem parte da nossa vida e nesse momento que fazem parte da nossa vida são importantes. Como eu disse, a renovação carismática ela foi muito importante para minha vida. Mas ela foi importante. Hoje em dia eu tenho outras responsabilidades, outros compromissos que eu aceitei para minha vida, né? E que eu tive que infelizmente deixar algumas coisas para trás para conseguir abraçar essas coisas novas, né? Porque senão eu só tenho 2 braços, 2 mãos, né? Eu não tenho como abraçar mais do que aquilo que eu tenho a condição, né? Então, basicamente, é isso realmente que eu quis dizer nesse vídeo de hoje, né? A nossa vida é feita de fases, tá? E a gente tem que aprender a dizer não, a dizer sim. E também, ó, uma coisa muito importante, quando a gente vai pedir para alguma pessoa para ela fazer alguma coisa, né? Se ela pode fazer alguma coisa, a gente tem que estar apto a ouvir tanto um sim quanto um não, porque a gente está pedindo algo para alguém, a gente não está ordenando algo a alguém, tá? Então, isso também é muito importante. A gente tem que estar apto para ouvir sim e não, e a gente tem que estar apto para dizer sim e não para as responsabilidades da nossa vida, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que tomar consciência na nossa vida. Mas, então, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado do assunto. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Vídeos todas as quintas-feiras às 8 horas, eu falando sobre algum assunto que eu tenho vontade de falar e que eu espero que você tenha vontade de escutar. E agora, como tradição aqui do canal, né? Agora nós vamos vir agora com um mini clipe da música Barco à Vela, da cantora Helena Ribeiro, que tem um pouquinho a ver sobre isso que eu falei nesse vídeo de hoje, tá? Então, até mais e tchau! Bom mini clipe! Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco à vela solto pelo